Já tá valendo, já tem uma galera aqui ensinando. Peraí. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna de Censo, um espaço de análise da conjuntura, aqui no canal da Cepusp. Hoje a gente faz uma programação diferente, né? Depois de um tempo que nós ficamos parados, afastados um pouco, mas a gente está voltando com essa programação ao vivo. Tá? E, como foi anunciado, nós vamos hoje fazer um trabalho aqui de debate, de discussão, acerca de uma provocação que foi feita pelo professor Fernando um pouco antes do primeiro turno das eleições, que seria o questionamento acerca do legado de Jair Bolsonaro aqui no Brasil. Se haveria algum legado, né? Diante dessa provocação, eu venho aqui, né, com todo o apoio aqui, né, todo o trabalho feito pela nossa coordenação aqui, pela RAI, a coordenação cultural, né, com apoio de todo mundo, para a gente começar a fazer essa nossa live. Então nós podemos falar um pouquinho a respeito disso. E aqui também com a presença de alguns dos estudantes, né, estão dando uma presença importante também. E vocês que estão assistindo. Bom, eu não estou conseguindo ver se tem alguma manifestação, então na realidade eu vou falando, tá? E aí depois vocês podem deixar registrado qualquer coisa, qualquer questão. Muito bem. Vamos lá, começando então, a respeito de um legado, né? Qual seria o legado de Bolsonaro que deixaria para o Brasil, né, depois desses quase 4 anos de governo? Para início de conversa, eu posso dizer que são várias as questões, são vários os pontos que ele vai deixar. A bem da verdade, nenhum deles positivo. Esse é um dado muito importante, muito significativo a se destacar. O legado de Bolsonaro, ele, na minha leitura inicial, ele começa com a aceleração daquilo que se discute hoje em vários lugares do mundo, que deveria ser a chamada cultura do ódio. A cultura do ódio e a cultura do medo. O Bolsonaro, ele chega ao poder e ele traz a possibilidade da implementação de uma série de circunstâncias a partir do seu arco de alianças. E esse arco de alianças que se estende para o espaço de uma extrema-direita cada vez mais raivosa, uma extrema-direita que, sem sombra de dúvidas, ela vivia camuflada dentro do cenário brasileiro, uma extrema-direita que, na realidade, ela se estende hoje como uma interligação com outros segmentos da extrema-direita em outros lugares do planeta. E esse segmento que vivia camuflado, ele consegue, a partir da figura de Bolsonaro, ele consegue ter um espaço cada vez maior. E esse espaço, ele vem, na realidade, certo, aí numa esteira de algo que começou a ser produzido no cenário da extrema-direita na primeira década do século XXI, a partir daquele que é o ícone desse grupo, que vem a ser o falecido Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho gerou e criou uma série de perspectivas, fundamentalmente perspectivas apoiadas em uma tentativa de distorcer a realidade e passar uma visão de mundo onde as possibilidades de conexão com a lógica do conhecimento formal acabaram sendo dissolvidas. Uma parcela substancial desses adeptos da extrema-direita são pessoas que, devido a uma série de situações e circunstâncias da crise mundial, carregam um ressentimento extremamente profundo. Esse ressentimento diz respeito a uma incapacidade de compreensão das dificuldades às quais o capitalismo contemporâneo gera para uma grande quantidade de cidadãos. A partir desse ressentimento, há a busca de uma resposta, e essa resposta passa a ser
a ideia de identificar um inimigo que possa ser culpabilizado pelas inconveniências desse capitalismo incompreendido por esses setores. Isso tudo foi muito bem construído pela figura do Olavo de Carvalho e os diversos seguidores deles, inclusive aqueles que dão sustentação ideológica para o discurso bolsonarista. De qualquer forma, dentro dessa lógica, então, de uma cultura do ódio, uma cultura de buscar um inimigo, de fazer uma perseguição política a esse inimigo, e a partir dessa perseguição política, estender a possibilidade de amedrontar todos aqueles setores, todos aqueles segmentos que de alguma forma pensam diferente dessa extrema-direita. Esse tipo de estratégia não é exclusivo do que está acontecendo aqui no Brasil. Como eu disse, existem ligações com outros setores da extrema-direita de outros países, e ele tem, então, conseguido um razoável nível de sucesso. Esse nível de sucesso está atrelado fundamentalmente ao fato de que todos aqueles que se dedicam ao processo educacional, todos aqueles que se dedicam ao processo de esclarecimento das temáticas da política, encontram muitas vezes uma resistência, uma dificuldade muito grande no fato de que parcela substancial da população brasileira se recusa terminantemente a buscar o conhecimento, a buscar o encadeamento do processo, a relação causa e efeito entre os problemas que aqui aparecem. E acabam se abraçando nessas desculpas bastante simplificadoras, bastante simplórias, que vêm do discurso bolsonarista. Esse discurso, repito, de culpabilização de algum segmento que precisaria, então, ter, vamos dizer assim, carregar a dor, né, da decepção da vida difícil dessas pessoas. Então, destaco isso. O primeiro ponto é isso, essa lógica da cultura do ódio. Seria o primeiro elemento do legado de Bolsonaro. E, conforme essa cultura tem se disseminado, ela gerou em todos aqueles setores que de alguma maneira se opõem a isso, ou seja, que de alguma maneira levantam teses que vão ser contrárias a esse momento, ele leva um temor, né? Um temor que acaba fazendo com que você tenha uma retração de vários segmentos da sociedade. Os níveis de violência que têm sido executados, principalmente agora, no período eleitoral, eles deixam muito claro esse tipo de situação, esse tipo de circunstância. Né? As pessoas acuadas de alguma maneira, temerosas de que esse arbítrio que tem aparecido nessa forma de proto-fascismo que o bolsonarismo traz, que ele possa envolver cada vez mais aqueles setores que são setores que de alguma maneira pensam diferente. Esse tipo de situação ele não é novo, ele já apareceu em outros momentos históricos. A novidade é que hoje, com a capacidade de comunicação online, com a capacidade de difusão através de redes sociais, o bolsonarismo ganhou uma força extremada. De qualquer maneira, apesar de toda essa força, ele tem aí, sabe, a fragilidade focada na ideia, sabe, da dificuldade de se manter quando questionado. A capacidade de dar resposta aos questionamentos mais profundos, ela não consegue encontrar eco na sociedade. E é por isso que o bolsonarismo fica relegado a um grupo que felizmente não é a maioria da população brasileira. Tá? Ou seja, porque do ponto de vista lógico, há uma dificuldade em apresentar soluções para problemas concretos. E isso faz parte de toda essa estratégia também, de uma segunda característica do legado de Bolsonaro, que eu vou falar daqui a pouquinho, depois de tomar um banho d'água. Então, Renato, estão chegando umas perguntas, você quer respondê-las no final ou ao longo da... Eu acho que a gente pode ir respondendo já, né, para poder deixar o pessoal mais... Posso falar então? Por favor, pode falar. Será que dá para ouvir daí? Eu escuto. Mas a galera que tá ao vivo. Gente, tá dando pra ouvir? Acho que sim, né? Tô pertinho do celular. Deixa aí, por favor. Né? O Zé Henrique Coelho pergunta, né? Comenta e pergunta. A lógica do ódio que sustentará e muito as pós-eleições. Redes sociais têm um papel relevante para isso. Você pode comentar como fazer das redes uma ferramenta menos perversa? Muito obrigado aí, Zé Henrique, pela pergunta. É uma pergunta
bastante importante e que, obviamente, ela traz aí, certo, um nível de complexidade grande, é um grande desafio. As redes sociais, naturalmente, elas têm essa conformação, né, por toda uma série de situações e circunstâncias que não daria tempo de a gente pegar e explicar aqui, mas existe aí essa lógica, né, da formação das bolhas, e essa lógica a partir de questões algorítmicas que incidem na possibilidade, sabe, do chamamento a um discurso violento, né? Então esse é um problema realmente complicado. Agora, como reagir a isso? Eu diria que, em primeiro lugar, há uma necessidade fundamental dos segmentos democráticos e fundamentalmente dos segmentos da esquerda de cada vez mais tentarem ocupar esse espaço, né? Houve uma falha grotesca há muito tempo atrás, quando vários segmentos acadêmicos e segmentos mais ligados a um pensamento popular abandonaram, ou melhor, não quiseram tomar parte desse processo e acabaram deixando aí, certo, as redes fundamentalmente para as manifestações dos setores de extrema-direita, que fazem muito bem isso, né? Quer dizer, que dominaram muito bem a técnica para esse tipo de comunicação. Mas, felizmente, né, quer dizer, a reação vem acontecendo. E o que eu diria aí é que, em primeiro lugar, é necessário fazer esse enfrentamento primeiro, né, esse enfrentamento que hoje, nesse momento, ele se caracteriza como enfrentamento eleitoral, mas, para além disso, é necessário começar a se construir pontes, né, estabelecer pontes com vários setores da sociedade, para você poder voltar a ter uma relação, sabe, de vida diferente daquela que a extrema-direita quer, que é exclusivamente, eminentemente, a vida do confronto. Tá? Como eu falei, o segundo ponto que eu vou destacar, ele tem a ver com essa lógica do confronto. Espero ter respondido ao Zé Henrique. Mais lá. Não, por enquanto só. Então, aproveitar para poder fazer o gancho exatamente para essa segunda linha do tal do legado, né, perverso do Bolsonaro e do bolsonarismo, que diz respeito à lógica da chamada desestruturação do espaço público. O bolsonarismo, ele avança, e aí é sempre importante reforçar aquilo que eu falei no comecinho da nossa fala, que é o seguinte: ele vem de uma coligação, ele vem de um arranjo de forças. Tá? E esse arranjo de forças, ele é disparo. Esse arranjo de forças, ele traz em si os setores, alguns setores do capital, tá? Setores que tem ali, sabe, na figura do ministro da Fazenda, do ministro da Economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, sendo a figura de proa desse processo, que tentam um processo de total liberalização, né, e consequentemente de ataque a todos os direitos construídos no passado, sabe, pela sociedade brasileira. Então esse é um setor, um segmento. Você tem esse segmento que eu destaquei bastante na minha fala anterior, no tema anterior, que é o segmento do mais perverso, da mais perversa ideologia extremada, da extrema-direita, certo? Que tem aí essa questão do ódio aí muito forte, que não se preocupa absolutamente em nada, com nenhuma relação de verdade, tá? Que constrói aí o seu discurso sempre nessa tentativa de supremacia sobre os segmentos de minorias da sociedade brasileira. E você tem aí, certo, também o chamado segmento militar, tá? Ou seja, o chamado partido militar, que aproveitou muito a chegada do Bolsonaro ao poder para se impor como uma força essa que estava esquecida, e força essa que deveria estar esquecida por uma questão fundamental, que é o fato de que a vida pública, a vida política, ela é eminentemente uma vida civil, e tem que ser assim, e não pode ser diferente, porque os militares, por uma questão constitucional, eles são o quê? Os detentores da possibilidade do uso da arma em termos de defesa da sociedade. Se você permite, garante espaço para que aqueles que se utilizam de armamento possam pegar e ter uma participação ativa dentro da lógica do processo político, o que acaba por acontecer? Eles têm uma força extra que acaba intimidando os setores da sociedade civil. Então, essa conjunção de forças, ela acabou construindo esse arcabouço que, de alguma maneira, dá sustentação ao Bolsonaro, que a gente vai chamar, todo mundo chama, né, obviamente, de bolsonarismo. Agora, tem um detalhe aí, sabe, importante nesse processo. No meio dessa escalada
do poder do Bolsonaro, nesses últimos anos, nesses anos que ele está no poder, o que ele fez questão de fazer? De atuar. O que ele atuou? De que maneira ele atuou? Ele atuou num processo de desestruturação do espaço público. Ele atuou num processo de gerar confusão. Tá? Usando uma analogia aí bastante antiga, né? Ele relembra uma famosa frase do animador de auditório lá do século XX, Abelardo Barbosa, o Chacrinha, tá? Que dizia: eu não vim para explicar, eu vim para confundir. O bolsonarismo vem para confundir, para criar confusão. Tá? E o que vem a ser essa criar confusão? É fundamentalmente a ideia de decepar as estruturas do Estado, decepar as estruturas de relações que foram construídas na luta das classes trabalhadoras, na pressão das classes trabalhadoras, para poder conseguir o mínimo de direito de sobrevivência digna. E de repente o que acontece? Quando ele pega e ceifa todos esses direitos, ele tem uma mensagem subliminar que é lançada para todos os cidadãos. A mensagem subliminar é a seguinte: você está sozinho. Você não tem apoio em lugar algum. Quando propositalmente Bolsonaro faz uma política de saúde perversa, uma política de saúde que na realidade deixa à margem e permite, por exemplo, a falta de cuidado que vai levar, por exemplo, a uma série de mortes, a milhares de mortes, como comprovado pela CPI da Covid, certo? Quando ele pega e atrasa o processo de compra de vacina, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para as pessoas o seguinte: qual é o recado? Você está sozinho. Você vai morrer, e aí, meu filho, se vira. Tá? E isso acaba acontecendo em todas as outras esferas. Quando, por exemplo, ele chega e diz assim, desde o tempo da campanha eleitoral, lá antes de 2018, antes da eleição de 2018, quando ele chega e diz assim: você deve se armar. Você tem que pegar e tomar posse de uma arma de fogo. Na verdade, o que ele está dizendo? Ele está abrindo mão da questão e da atribuição constitucional do Estado de garantir segurança à sociedade. E ele está tentando passar a imagem de que você está perdido. Se você não estiver sozinho, você tem que tomar nas suas mãos um armamento para poder pegar e executar o seu processo de defesa. Quando ele pega e corta da maneira absurda que ele corta os recursos da educação, seja do ponto de vista da educação universitária, seja do ponto de vista da educação básica, o que ele está dizendo? Ele está dando um recado: a educação não vai funcionar, você está sozinho. O tempo todo é um recado para dizer: você está solitário, portanto você deve se amedrontar. E ao se amedrontar, como o Estado não existe, como a sociedade está abrindo mão de você, só vai lhe restar uma coisa: uma ideia de família. Né? Uma ideia de família que ele pega e traz para si. Certo? Que ele pega e se apropria dela. E que no final das contas, na realidade, até do ponto de vista, não é exatamente qualquer família. É a família dele. Né? É a família dele que ele está o tempo todo ali certo para defender. Esse processo, na realidade, ele tenta incutir em cada um de nós a ideia de que não nos resta mais nada, a não ser o último refúgio, que é a nossa família. Ou seja, tudo deteriorado. Essa deterioração acaba gerando um hiperindividualismo. Exacerba-se esse individualismo e, obviamente, o medo retoma. E é através do medo, impulsionando ele, que nós acabamos, se aceitarmos essa situação, aceitarmos essa posição, acabamos fragilizados nesse processo. Tudo bem? Tem mais alguma questão aí, Lara? O Igor Tavares está dizendo aqui que ele está com saudades do cursinho e que, graças aos professores e educadores daqui, ele está assistindo essa live dentro da UTFRP em Apucarana, Paraná. Olha, parabéns, Igor, parabéns. Muito bom, parabéns mesmo, Igor. Bom, vamos lá. E sempre só deixando também, já que é aberto para quem está aqui, se quiserem, por favor, a hora que quiserem participar, fazer colocações, por favor, né? Inclusive quem está falando que não seja não repetido, vamos participar, né? Bom, pessoal, continuando então. Dessa forma, né? Então, como eu estava colocando, o que acaba acontecendo? Você tem um abandono das instituições, né? Quer dizer, você acaba gerando esse isolamento, tá? Esse isolamento, ele traz esse tipo de repercussão, né? Ele traz esse tipo de circunstância. E é muito interessante quando você tem o casamento desse isolamento com uma outra questão ideológica que permeia o bolsonarismo, que é a ascensão de um conceito de desprezo pela vida. Tá? Desprezo pela vida humana.
desprezo pela vida do outro, né? Toda aquela postura que deixou assim completamente estupefatos, né, os brasileiros, foi o que a forma deletéria que foi conduzido o processo de enfrentamento da pandemia. Aquilo não foi por acaso, né? Ou seja, aquilo fazia parte de uma estratégia. E essa estratégia desse isolamento, essa estratégia desse abandono, ela diz respeito também a essa ideia ultracapitalista neoliberal, que é a ideia de que a vida pouco importa, tá? O que importa é aquilo que ele chamou de economia, né? O que vai trazer mais uma vez essa lógica de que a ideia é quebrar laços de solidariedade. Quanto mais quebrados estiverem esses laços de solidariedade, esse isolamento ele vai acabar gerando uma situação verdadeiramente distópica que passa a ser o quê? O caldo de cultura que vai alimentar o bolsonarismo. Que caldo de cultura é esse? Exatamente essa questão, vamos dizer assim, essa condição de realidade paralela, vamos dizer assim, né? Todo mundo aqui, obviamente, e todo mundo que está assistindo aí em casa, alguma vez já conversou com algum bolsonarista, né? Um bolsonarista, ele vive uma realidade paralela, tá? Ou seja, ele acredita piamente nas lives do presidente Bolsonaro, ele acredita piamente em uma série de situações e circunstâncias nas chamadas fake news, tá? Que estão o tempo todo, né, que passaram o tempo todo sendo construídas, sabe? E sendo repetidas e repetidas à exaustão. Então o que acaba por acontecer? O conhecimento. Por que o ataque à universidade? Porque o conhecimento científico vai ser desprezado. Por que o ataque aos professores? Né? Por que o ataque a toda forma, absolutamente toda forma de conhecimento reconhecido? Porque na realidade eu preciso criar uma estrutura, eu preciso criar uma realidade paralela, né? Eu preciso convencer e me convencer de que o conhecimento não é aquele conhecimento formal que ali está, mas sim o conhecimento que perpassa o meu WhatsApp, né? Ali está a resposta para tudo. Isso, repito, isso vem do olavismo, tá? Isso vem daquela série de teorias estapafúrdias, né? Muito divulgadas pelo olavismo, de terra plana, de nazismo de esquerda, de uma série, sabe, de outras bobagens, de outras coisas absurdas e abjetas, e que acabaram sendo incorporadas por nós. E isso vai dar em quê? Em cloroquina salvando vidas, né? Vai dar em quê? Em vacina que não vai salvar vida, em vacina que vai transformar você em jacaré, né? Em chip que vai ser inoculado em você e você vai se transformar num comunista e coisas do vale. Todos esses delírios mostram um estado gravíssimo, né? De descolamento da realidade. Tá? Ou seja, o que a gente acaba se deparando é com algo muito grave. E voltando à pergunta que foi colocada pelo Zé Henrique, o que nós vamos ter que enfrentar aí a posteriori, e eu acredito frontalmente, tive até alguns abalos algum tempo, até semana passada, mas hoje eu acredito frontalmente que venceremos o bolsonarismo, tá? Venceremos esse obscurantismo eleitoralmente, porém, vencer Bolsonaro não é exatamente vencer o bolsonarismo, porque o Bolsonaro, esse é um dado importante que eu vou destacar aqui, no final das contas ele cada vez mais se mostra como sintoma, tá? O que eu quero dizer com isso? Ele foi muito importante para poder pegar e abrir espaço para essa extrema-direita sair do armário, chegar à esfera pública e dominar os cenários. Porém, o que acaba por acontecer? Hoje, cada vez mais, ele é importante para continuar mantendo esse processo, mas não vai ser ele saindo do poder, não vai ser ele sendo julgado pelos crimes cometidos, e se for o caso condenado, não vai ser isso que vai apagar o bolsonarismo. O bolsonarismo, ele veio para ficar. Ele veio para ficar e a gente vai ter que ter esse diálogo muito forte com essas pessoas, cada vez mais, diálogo, seja ele um diálogo amistoso ou um pouco mais tenso, mas é o seguinte, a gente vai continuar tendo que encontrar essas pessoas que a gente encontra na nossa família, que a gente encontra no nosso trabalho, que a gente encontra, certo? Nas ruas, no transporte público, em todos os lugares. Por quê? Pessoas que simplesmente não conseguem acreditar nos princípios básicos cartesianos da ciência. Tá? Muito menos nos princípios mais complexos dialéticos. Né? Você tem aí esse fenômeno acontecendo, essa distopia a qual nós estamos inseridos.
Veio alguma coisa? Não, ainda não. Ainda não? E aqui, vai colar alguma coisa? Tem um E aí, questionamento? gente? Deixa eu fazer uma provocação, mas Vai lá. Por favor, provoque. vou falar aqui porque... Fala lá no microfone, que é melhor pra galera ouvir. Assim todo mundo vê a sua beleza. Obrigado, Ricardo. Som, não tá saindo. Não tá saindo. Tá saindo. Agora. Eu queria perguntar porque assim, a gente conhece som, tá? Qual que é seu nome? Qual que é sua Enzo turma? Toledo, Andreuchetti, entendeu? Eu sou aluno do cursinho aqui, entendeu? Fevereiro, amanhã. Eu quero saber se, tipo assim, essa ascensão do fascismo, ela me parece um pouco uma... É lógico que tem todas essas questões despolitizantes e tal, da política, e o Paulo Guedes com esse... O Paulo Guedes não, do Olavo com esse academicismo moral, idealista completamente, sabe? Mas eu quero saber se essa política de conciliação de classes do PT ele não pode gerar num próximo ciclo político, num próximo ciclo de eleições, ele não pode gerar uma volta mais forte ainda do fascismo, porque claramente esse governo do Lula não vai ser nada comparado aos dois primeiros, porque por causa das questões do commodities até, tinha toda uma conjuntura mais propícia para o desenvolvimento do Brasil, ainda mais com a política petista de valorização das escolas, da ciência e tal. Mas agora, no momento que a gente está de crise, de alta do neoliberalismo, de precarização de tudo, basicamente, de escola, de saúde, não tem como ter uma volta mais tenebrosa desse fascismo, em uma forma mais estrutural e mais massiva, às vezes até mais compenetrada mais ainda nas massas, até, sabe? Não sei se consegui botar direito, mas é meio isso. Muito obrigado, Enzo. Vamos lá. Tá saindo? Som? Tá? Agora Beleza? foi. Então tá bom, obrigado. Bom, obrigado, Enzo, pela questão. Acho uma questão bastante importante, uma questão que realmente demanda uma reflexão muito séria, né? Eu não tenho dúvidas que a política de conciliação petista ela apresentou problemas e problemas graves que a gente paga até hoje. Tá? Fundamentalmente a ideia, eu diria que na realidade nem tanto a lógica da política de conciliação, mas a lógica de uma espécie de abandono do papel do papel mobilizador da esquerda nos setores populares. Tá? Isso foi realmente muito complicado, né? Nós tivemos aí um histórico onde a ideia do consumo ela foi privilegiada ao invés da ideia da conscientização, que era um dos alicerces da base, inclusive todo o processo de trajetória da formação do PT. Paralelamente a isso, a gente também tem que pegar e fazer uma análise dentro da lógica das condições objetivas de cada governo. Tá? E aí é importante a gente pegar e ressaltar um fato, né, que é o seguinte: a mesma capacidade crítica a respeito de um problema como esse, ela também precisa ser uma capacidade de análise a respeito do sistema brasileiro e da fragilização que partidos políticos que chegam ao poder com minorias têm para poder pegar e atuar dentro do cenário do modelo da política brasileira. Isso realmente é algo bastante complicado. Paralelamente a esse processo, eu vou dizer o seguinte, quer dizer, vamos lá, eu acho que você traz aqui uma outra questão que eu gostaria de tocar, né? A gente tem que sempre tomar cuidado. Eu acho interessante que mesmo em setores da esquerda e da esquerda radical se reproduz um pouco esse chavão liberal de que o sucesso dos governos precisa se dever ao boom dos commodities, tá? Quer dizer, na realidade não, agora vamos lá. Provocou, recebeu de volta. Então, assim, há um fato importante, né? Um fato importante aí, que eu quero dizer que é o seguinte: o sucesso dos governos petistas se deveu a uma política voltada para incluir setores da população brasileira que nunca haviam sido incluídos, certo? Isso daí a gente tem que levar em consideração, porque assim, repito, as críticas, e você fez críticas muito boas, muito importantes, mas a gente tem que tomar cuidado para poder não cair no mesmo discurso da crítica liberal, certo? Porque às vezes passa uma ideia
que era o seguinte: qualquer um que tivesse ali, o mundo das commodities ia levar todo mundo junto. E não foi verdade isso. Tá? Quer dizer, não é verdade. O Brasil se destacou perto de uma série de outros países do mundo. Mais ricos, mais pobres, estão na mesma condição e assim por diante. De qualquer maneira, eu acho que a questão mais importante que você coloca é o temor de que um governo de conciliação possa trazer de volta, né, possa de alguma maneira gerar uma decepção na sociedade, e dessa decepção na sociedade, a extrema-direita se apropriar de mais segmentos populares. Eu concordo inteiramente com você que essa é uma questão chave. Ou seja, a gente tem que, em primeiro lugar, entender, primeiro quem tem um nível de consciência política elevado tem que entender o seguinte: o governo que virá aí, certo? O governo que nós esperamos, com muito trabalho, com batalha de todos nós, que nós continuemos trabalhando para poder derrubar o governo atual, porque é um governo completamente antidemocrático e proto-fascista. O governo que vier, a gente tem que saber, ter ciência do quê? De que ele vai ser um governo extremamente limitado. Extremamente limitado, como você disse bem aqui. Tá? Extremamente limitado por uma série de circunstâncias, e dentre elas, porque é aquilo que a gente chama, em ciência política, de governo de certa maneira, vamos dizer, um governo pós uma crise violentíssima. Tá? Certo? Então a gente está aí diante de um governo que vai ser um governo de reconstrução nacional. Tudo isso que eu falei aqui, do que fazia parte do sistema do bolsonarismo, de derrubar as estruturas do Estado, né, elas precisam voltar a ser construídas. Então isso, obviamente, demanda um problema muito grave. Com mais um elemento, que você tem uma oposição de extrema-direita violenta que vai estar ali atuando. Inclusive porque, nas eleições, uma parcela substancial dos votos foi dado para baluartes do bolsonarismo. Né? Então nós tivemos aí no Senado, muito ultraconservador, uma Câmara com muito conservadorismo. Então a conciliação vai acabar acontecendo. Ponto. Né? Esse é um fato. Agora, também é verdade que num eventual governo Lula, impossível governo Lula, vai ser necessário da parte do presidente Lula um nível de comunicação com a população e, fundamentalmente, ter usado o apoio popular inicial para poder pegar e implementar uma série de mudanças, uma série de transformações que possam dar um mínimo de garantia de que a população está vendo um Brasil, pelo menos, tentando ser diferente. Tá? Porque se ele não conseguir ter força e for aprisionado pelas forças de mercado que tentam aprisioná-lo o tempo todo, vide, por exemplo, os editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão, do Globo, que o tempo todo estão tentando pegar, certo, essa historinha de que o Lula não tem um programa econômico. Na realidade, nunca pediram um programa econômico do Bolsonaro. Nunca pediram um programa econômico do Bolsonaro. Ninguém aqui nessa sala, ou aí nessa live, ninguém sabe qual foi o programa econômico do Bolsonaro. Até porque nem ele sabia. Quando se elegeu em 2018. Né? O que ele dizia era: o posto de Ipiranga é que vai resolver, vamos lá com ele. O fato é o seguinte: mas por que pedem o Lula? Na verdade não pedem, estão tentando colocar uma canga no governo, para exatamente evitar que ele caminhe para a esquerda. Então, para finalizar a resposta à sua pergunta tão rica, é o seguinte: o que eu quero destacar é necessário, a meu ver, é necessário que a esquerda, seja ela a esquerda liberal, progressista, a esquerda revolucionária, é necessário que a esquerda vá atrás para poder puxar esse governo para o seu lado. Ou seja, é fundamental a gente entender que existe aí um cabo de guerra, certo? Sabe aquela brincadeira infantil, né? Então o que acontece? Você tem esses setores liberais que estão aí no governo que vão estar puxando. Eu fico muito chateado quando eu vejo setores da esquerda, tipo assim: olha lá, já tomou, os liberais já tomaram conta. Os liberais não tomaram conta porque nem governo existe ainda, nem ganhou a eleição. Então é necessário que haja uma pressão nesse sentido para poder, na medida do possível, evitar ao máximo que esse tipo de situação aconteça. Porque senão, eu vou concordar inteiramente com você, a decepção será enorme e, consequentemente, nós poderemos ter sim um refluxo do fascismo. Novamente, o Zé Henrique aqui, ele faz um comentário que é a histórica frase de Delfim Neto: é preciso fazer o bolo crescer para depois distribuir. Na gestão do PT, houve um acesso que até hoje é rechaçado. O próprio Guedes acha um absurdo viajar de avião para a Disney. Exato. É meio nessa linha mesmo, né? A gente tem que entender o seguinte, que os governos petistas, eles foram para a esquerda, certo? Eles geraram decepção, sem sombra de dúvida, né? Agora,
eles estamos sendo sabotados aqui, né? Um enviado do bolsonaristas estão no nosso espaço. Exatamente, né? Mas assim, assim, o fato que eu quero destacar é o seguinte, me perdi um pouco aqui, desculpe, mas assim, eu queria brincar, né? Tema de bobo, né? Mas o fato é o seguinte, voltando, os governos petistas, para a esquerda, realmente eles criaram essas condições que acabaram sendo decepcionantes em muitas questões. Mas a gente tem que levar em consideração um fato, pessoal, por favor, atenção nisso, peço. Se foram decepcionantes para a esquerda, a direita continuou odiando muito. E às vezes, para poder você saber o tamanho do impacto de determinada atitude, é você ver o que o inimigo, como o inimigo se posiciona em relação a isso. Ou seja, realmente, para a esquerda mais radical, esse processo foi decepcionante, é verdade. Mas a direita fez de tudo para tirar de cena. Porque não aceitou, em hipótese alguma, esses avanços mínimos que foram obtidos por um governo, realmente um governo de centro-esquerda para sempre. Tudo bem? Tem mais alguma? Não? Então vamos lá. Seguindo ainda, nós estamos com quanto? 18h40. Ah, beleza. Então ainda temos um tempinho. Vamos lá. Outra questão crucial, pessoal, que diz respeito ao bolsonarismo e a esse legado, né, do Bolsonaro, é a questão da defesa do arbítrio. Né? A gente tem que lembrar o fato que Bolsonaro aparece na política. Bolsonaro, que aliás, diga-se de passagem, isso é muito importante você relembrar, ele é o típico cidadão medíocre. Tá? O típico cidadão medíocre. Toda a carreira dele foi construída na mediocridade. Vamos lembrar todo mundo que Bolsonaro foi expulso das Forças Armadas. Ele foi expulso do Exército. Tá? Certo? Ou seja, os seus comandantes, os oficiais, não aceitavam o nível de mediocridade dele. Depois, o que ele vai fazer? Como vai ser a carreira dele? Ele vai se transformar numa espécie, né, de líder sindical dos praças, né, dos soldados, dos sargentos, e com isso que ele pega e se lança como deputado. E aí ele vai ter uma carreira no parlamento longuíssima, mas sempre como um deputado medíocre. Um deputado incapaz de pegar e apresentar nenhum tipo de proposta que conseguisse ter algum tipo de aprovação. Né? Ele passa 28 anos no parlamento no meio da mediocridade. E como é que ele aparece, como é que ele vai ganhando espaço dentro de uma sociedade das redes sociais? Ele vai ganhando espaço no século XXI. Ele ganha espaço exatamente como um homem meme. Né? Ou seja, ele vai ganhando espaço nos chamados programas humorísticos, né? no velho Pânico, no velho CQC, tá? Em programas que vão dando espaço. E como ele o discurso dele é tão ofensivo, ele é tão agressivo, ele é um discurso ultra misógino, ele é um discurso racista, ele é um discurso do que existia de mais absurdo e abjeto, ele vira engraçado. Ele vira engraçado e as pessoas acham que ele é uma piada. Então, como ele é uma piada, todo mundo dá uma risadinha, e de repente o que acontece? Na falência do modelo, a partir de toda a tragédia que foi a Lava Jato, de todo o projeto de destruição da política, da discussão política que a Lava Jato trouxe. Quando a sociedade brasileira está verdadeiramente perdida e se constrói um ódio à política, uma ojeriza à política, aparece como que a gente tem ódio da política, mas tem que votar em alguém. Já que a gente tem ódio da política, vamos votar no meme. Vamos votar naquele medíocre. E o que vai acontecer? O que é o bolsonarista em tese? O bolsonarista é exatamente esse cidadão medíocre que se enxerga tendo voz, tendo chance, tendo espaço pela primeira vez. Aquele cara que não teve condições de pegar e estudar, aquele cara que não teve condições de chegar na universidade, aquele cara que tem um discurso, certo, que não consegue concatenar com grande força. O que acontece? Aparece o Bolsonaro e diz: eu sou igualzinho a você. O que o Bolsonaro dizia durante toda a campanha de 2018? Não me perguntem nada porque eu não sei. Vamos pensar bem no tamanho do drama que é isso? Um cara que se assume como incompetente, como medíocre, e que exatamente por isso se elege. Opa, que legal, olha lá, ele não sabe nada, é igualzinho eu. E a partir daí, o que entra em cena? Qual que é o questionamento importante desse processo? É aquilo que eu falei do chamado
o sentimento, né, esse sentimento de perda, né, que essa parcela da população tem, essa incompreensão, essa rejeição a tudo aquilo que de alguma maneira consegue ter uma ascensão e que acaba sendo visto como pedantismo. Né? O conhecimento universitário é qualquer de pedante, essa gente, esses elites intelectuais. Tudo bem, vamos concordar aqui só entre nós, ninguém está vendo? Boa parte desse discurso é pedante mesmo. Né? Mas vamos lá, mas não é essa a questão. A questão é a seguinte: a questão é a desvalorização das possibilidades que existem da lógica do conhecimento científico. Então, no meio desse processo, vem esse tipo, né, de figura e consegue essa ascensão. É importantíssimo a gente lembrar que esse cara passou a vida inteira defendendo o torturador, defendendo mortandade, defendendo milicianos, defendendo armamento, não porque o armamento vai garantir alguma segurança, fora aquele fato que eu abordei alguns minutos atrás, da ideia de você ficar sozinho, se sentir sozinho, mas porque a indústria de armamentos lhe dá guarida, e é importante hoje, nós estamos dia 24, essa segunda-feira é importante relembrar o absurdo que aconteceu nesse final de semana, quando uma figura central do bolsonarismo, primeiro, faz um ataque misógino, abjeto, horroroso, em relação a uma mulher, e não apenas a uma mulher, mas a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, e depois, esse cara, o senhor Roberto Jefferson, vem aqui, posa de, cidadão do bem, cidadão de bem, como dizem os bolsonaristas, recebe a bala e a granada, a polícia que vai prender. E a gente percebe o que no meio dessa situação? A gente vai perceber que a cena do policial prendendo ele é uma das coisas mais absurdas possíveis de ser vistas. O policial vai prender ele rindo. Imaginem vocês que estão aqui, vocês que estão aí na live, imaginem um policial como é que ele aborda cidadãos nas regiões periféricas. Sem fazer nada. Todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui ou foi abordado pela polícia alguma vez, ou pelo menos viu sendo abordado. E de repente o que acontece? Vai a polícia federal e fala, o cara tinha acabado de atirar e acertar outros policiais. Gente, está falando de granada. E esse cara estava preso. É muito importante não esquecer isso. O senhor Roberto Jefferson estava preso em prisão domiciliar. Se ele está preso, como é que ele tinha acesso às armas? Se ele está preso, como é que ele tinha acesso a rifle de repetição? Como é que ele tinha acesso a granada? Ninguém devia ter acesso a granada. Mas a indústria de armamentos, feliz da vida, né, com o apoio do seu Bolsonaro e o bolsonarismo está aí vendendo bala para todo mundo, vendendo arma para todo mundo, e chega uma situação como essa. E agora, e aí, como que se faz? Como que fica uma situação dessa? Certo? De um cara que recebe a bala, a polícia. Isso é a degradação. Lembra que eu falei? Desestruturação do espaço público. É a degradação total. Dentro desse processo. Né? Tanto que o próprio Bolsonaro teve que voltar atrás. Ele teve que ficar lá meio... Não, vou ter que fingir que não tem nada a ver com isso. Vou ter que fingir que eu não sustentei o senhor Roberto Jefferson e o padre que segue ele lá, aquele tipo, aquela coisa que diz que é padre. Bom, mas vamos lá. Eu acho que está chegando o fim. Não sei se tem alguém perguntando ou querendo falar alguma coisa. Aqui, pessoal, por favor, gente. Ninguém vai se manifestar? Não? Então, beleza. Então, acho que vamos fechar, né, essa questão. E deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa que ia ser destacada. O que eu poderia dizer, né, gostaria de fechar, finalizar, é destacando o seguinte. É fundamental que nós não tenhamos medo. Não tenhamos medo, tá? Quer dizer, nós não podemos pegar e ceder a esse espaço. Nós não podemos abrir mão da condição necessária de fazer o enfrentamento. Não há por que se tornar refém, né, de processo como esse. Mas Renato, mas eles são brutos. Nossa, mas eles atiram. Olha, mas eles matam. É verdade, tudo isso é verdade. Mas fundamentalmente o que se quer é que tornemos-nos reféns, que nós fiquemos acuados para que o próprio fascismo avance e domine o cenário. E felizmente, a sociedade brasileira vai dar uma resposta a isso.
Eu não tenho a menor dúvida que daremos uma resposta. Será uma resposta apertada, vai ser difícil, não pode ser, ninguém pode ficar no salto alto, tem que ir para a luta, tem que estar todos os dias até domingo na luta. Fundamental isso. Por quê? Porque a gente não está lutando pelo A ou pelo B, a gente está lutando pela possibilidade da manutenção da democracia. Lembre-se, se Bolsonaro assumir o poder, ele terá, veja bem, a única instituição que fez frente a ele nos 4 anos foi o Supremo Tribunal Federal. E se ele assumir o poder, ele terá dois ministros do Supremo para poder eleger, ele já escolheu 2, ele vai escolher mais 2, vai ser 4. E tem uma proposta que ele defende para poder mudar o Supremo de 11 para 15 ministros. Ou seja, ele iria então colocar mais 4 dentro desse processo. E assim tentar ter o que? A maioria absoluta. E aí, meus queridos, se isso acontecer, pode esquecer, porque aí a briga realmente vai ser gravíssima, tá? Porque aí vira alguma coisa tipo Putin, certo? É só pensar qual foi a última vez que o Putin esteve fora do poder lá na Rússia, né? Quer dizer, é algo nesse nível que a gente pode pegar e vivenciar. Então, por isso, vamos lá, com muita vontade, está chegando ao fim, né? Certo? Aqui, se vier alguma pergunta, eu ainda falo, né? A gente participa, senão eu vou encerrando para não cansar vocês. Tem alguma coisa aí lá? Não? Não? E aqui, alguém se animou a fazer alguma colocação? Para a gente estender mais um pouquinho? Não, nenhuma dúvida. Não precisa nem vir aqui à frente, não precisa ficar intimidado, não vai aparecer, é só falar. Não tem alguma coisa que seja suscitado aí? Pois não, pode falar, meu querido. É? Não também? Vocês querem escrever e a gente coloca lá? Bom, então eu acho que basicamente é isso. Acho que o recado foi dado. Né? Acredito que a gente conseguiu pegar e tocar em alguns desses pontos. Quero reforçar para o pessoal aqui do cursinho que na quinta-feira nós teremos um debate, né? Assim como aconteceu antes do primeiro turno, vai ter mais um debate a respeito do que deve vir aí pela frente, com vários professores aqui atuando. Quero mais uma vez agradecer a nossa coordenadora cultural, a rádio, que deu, né, todo esse suporte fantástico para que todo mundo pudesse assistir. A coordenação geral ali no Henrique, certo, ali presente, ao nosso Daniel, que veio aqui para poder apagar a luz, né? E fundamentalmente a vocês todos que aqui estão, né? Certo? Pela participação, tá? Agradeço muito, e quem está aí em casa também assistindo. Valeu, gente, um grande beijo, até a vitória. Foi. Ih, tinha uma pergunta ainda. Ah, veio tarde, tudo bem. Era sobre a ameaça do Tarcísio em São Paulo. Ah, agora já foi. Quem que é? Peraí. Francisco Simões.